o que Jesus fez quando esteve na terra, que mais chama a atenção de todas as pessoas, de todos os segmentos religiosos, que tem um cristão como base a sua religião, são as curas que Jesus praticou quando ele esteve na terra. Embora praticar a cura não fosse o principal objetivo de Jesus aqui na terra, o objetivo dele era outro. Mas enfim, o nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar, é sobre a cura, né? Já que todos nós, né, se já não fomos, vamos ser ainda acometidos de algum mal físico, né, que geralmente é causado pelo espiritual. Quando se fala de cura, não devemos também ser céticos em negar o espiritismo e nem cegos também de negar a ciência, né, como é dizer, espiritualidade, né, por diversas oportunidades. A fé que nega a ciência é tão inútil quanto a ciência que nega a fé. Assim, o ideal para todos nós é que busquemos ajuda na ciência, a cura do mundo físico, dos médicos, sem esquecer do espírito. Pois tenho certeza de uma coisa: muitas doenças acontecem simplesmente no corpo físico. O corpo adoece, que seja por uma bactéria que desenvolva aí uma infecção, um vírus que desenvolva uma doença ainda até mais grave e várias outras inúmeras doenças acometidas simplesmente no corpo físico. Pode sim ser curado somente com a ajuda da ciência, com a ajuda médica, mas aquela doença que já vem com o espírito, que tem a sua origem no espírito, essa não é curada simplesmente com o médico. Os medicamentos, os antibióticos, injeções, tratamentos médicos podem sim curar, até aliviar a dor no corpo físico, mas a doença ainda persiste no espírito. Tenha certeza, logo ela volta. E talvez não seja a mesma maneira, mas ela se manifeste de uma forma diferente. É comum nós vermos na nossa sociedade pessoas que estão sempre doentes, adoecem, procura ajuda médica, se trata, cura, mas quando é no máximo o ano que vem, aquela pessoa sofrendo de um outro mal, né? Então essa aí precisa de um tratamento espiritual. E não basta simplesmente nós desejarmos que a pessoa se cure. A cura tem que partir primeiramente da própria pessoa. No caso do Evangelho, que Fred acabou de ler, esse aleijado, ele esperava uma oportunidade para entrar nesse tanque, porque ele acreditava que quando o anjo tocasse aquela água, assim que a água balançasse pelo próprio anjo, a primeira pessoa que entrasse dentro do tanque estaria curado de suas doenças. Só que como ele era um aleijado, ele não andava, então nunca tinha a chance de ser o primeiro, né? Mas por que só curaria o primeiro? Né? Porque era assim que eles acreditavam. A cura era dada para todos de maneira igual, todos recebiam a mesma energia de cura, mas porém a fé deles se limitava a apenas um, o que era um erro. Assim como também tem uma passagem do Evangelho em que Jesus cura os 10 leprosos, né? Jesus dá uma ordem para eles: vocês estão curados, vão, espalhem a notícia e voltem. Porém só um voltou. O que aconteceu com os outros 9? Então, porque eles não foram curados, só aquele único que foi curado que voltou para onde Jesus estava. E por que isso aconteceu? Mas Jesus curou os 10. Bom, ele curou os 10 igualmente, porém apenas um aceitou ser curado. Embora seria também fosse desejo os outros 9 serem curados, mas eles esperavam simplesmente as coisas acontecessem para eles, como se fosse uma mágica, como se fosse um milagre que seria imposto a eles. Não, estamos curados, mas sem esforço, sem dedicação nenhuma, não é possível, né? Isso não se trata somente de cura, mas em tudo em nossa vida, em nossa existência. As oportunidades são dadas a todos por igual, porém umas pessoas aproveitam essas oportunidades que é ofertada a todos e outros aproveitam menos. Então, é claro, aquele que aproveitou mais essas oportunidades terão mais benefícios daquilo que foi ofertado a todos. E os que aproveitou menos essas oportunidades, infelizmente, ficaram para trás em comparação àqueles outros que aproveitaram melhor as suas oportunidades. Meus mestres, todos nós estamos encarnados por um propósito.
E nessa nossa caminhada, nós vamos passar por conquistas, por vitórias, vamos passar por enfermidades, também vamos passar por curas, né? Muitas dessas enfermidades, doenças que nós seremos vítimas dela, pode ser colocada em nosso caminho por vários motivos. O primeiro motivo, o mais comum, aquele que já vem, já projetado, já acertado a nossa evolução kármica, né? Já viemos com esse propósito de passarmos por aquele sofrimento, por aquela dor, por aquela doença. Essa poderá ser curada, dependendo daquilo que nós modificarmos a nossa história espiritual, ou talvez até podemos desencarnar ainda com essa doença, com essa enfermidade, porque essa é a condição que talvez essa pessoa precise passar por ela. Outras doenças podem ser causadas por culpa do próprio indivíduo, do próprio ser, né, que se expõe, que não tem cuidados necessários com o seu corpo, né, ignora a higiene, por exemplo, né, que doenças causadas por cigarro. Não estou dizendo que quem fuma vai ficar doente, entendeu? Mas é apenas exemplo. Existem várias maneiras de você ser muito culpado pela sua dor e pela sua doença. Existem outras também a que nós todos somos expostos. Nós vivemos em um planeta de natureza negativa. As energias que nos envolvem são energias negativas. E às vezes, por descrença, falta de cuidado, falta de preparo de nossa própria parte, porque todos os mecanismos nos é ofertado pela espiritualidade maior. E com isso, vira e mexe, a gente vê notícias: apareceu um vírus novo e que está contaminando e adoecendo várias pessoas, né? Individualmente, a pessoa pode se proteger desses vírus ou bactéria que sempre aparece por aí, ou então vírus que hoje está extinto, né? Mas amanhã ele ressurge, como o ebola, tinha sumido, voltou agora de novo. Mas por que apareceu? Ele é um vírus. Meus mestres, nada neste planeta tem vida por si só. Tudo depende de uma energia, de uma força para sobreviver e para existir. Que seja bom ou ruim, né? Positivo ou negativo, sem energia não sobrevive, né? As energias que nos dão vida são energias da espiritualidade maior, que são absorvidas pelo nosso espírito, que é a bateria do nosso corpo físico, porque a matéria por si só, ela não tem vida. As árvores precisam de energias para estarem vivas, assim como os vírus e bactérias precisam dessas energias, né, que são naturalmente energias negativas, que pegam um vírus já existente, que de algum modo a energia positiva quebrou o efeito das energias negativas, criava vida aquele vírus, e ele ficou esquecido, ficou adormecido. Ele não deixou de existir, apenas ficou adormecido. E por algum motivo, energias inferiores conseguiram reanimar este vírus, assim como outros já foram reanimados no passado, foram erradicados, né? Assim como no futuro virão outros. Apareceram muitos outros vírus, né, que hoje estão erradicados, como existe a peste negra, peste bubônica e muitos outros que existem na nossa história. Ainda não estamos livres por completo dessas enfermidades. O que a espiritualidade então faz? Vai bombardear agora a energia que alimenta esses vírus, né? E com isso, menos pessoas ficarão doentes. E é claro, se a pessoa tiver consciência disso, o vírus não fará efeito naquela pessoa. Por quê? Porque se abastece da energia divina, Deus Pai Todo-Poderoso, energia que nos sustenta e abafa a energia negativa desse vírus. Então não quer dizer que isso vai acontecer, é apenas um exemplo desses, né? Vamos supor que qualquer outro vírus ou bactéria você tem acesso a ela, o seu padrão vibratório vai dar mais força ou menos força para que aquilo lhe cause dor, sofrimento e adoeça o seu corpo físico. Jesus nos ensina através de exemplos e parábolas, né? Por que ele sempre usava aquilo? Porque não podia ser explícito as suas explicações.
porque de maneira sutil, tudo que ele fazia já causou alvoroço e temor entre os poderosos. Então, tudo foi dado por exemplo, para que nós pudéssemos entender isso no futuro. Mas, infelizmente, a nossa cultura e ignorância nos manteve sempre com a mente fechada. Quando Jesus curou um cego, os apóstolos perguntaram para Jesus: Mestre, este homem nasceu cego por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? Os apóstolos tinham conhecimento de tudo que eles estavam fazendo e falando para Jesus, pois o próprio Jesus, em outra passagem do Evangelho, disse que os apóstolos são felizes porque Deus mostrava a eles a verdade do reino dos céus. Então os apóstolos tinham conhecimento, tinham mediunidade da clarividência, sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas tudo aconteceu para que ficasse registrado para nós no futuro, né? Se uma pessoa pudesse nascer cego por causa dos seus pecados, onde foi que ele pecou? Em encarnações passadas, né? Antes dele reencarnar, pode ter feito algum mal, e ele precisava nascer cego, precisava passar por essa etapa na sua vida. E também, como já era programado também, ele ser curado por Jesus no futuro, né, uma certa idade da sua vida, para que também isso ficasse registrado. Então várias coisas aconteceram com a história desse cego, né? Ele estava quitando um débito kármico por necessidade dele, serviu de instrumento para que Jesus deixasse registrada essa passagem no Evangelho, para que nós hoje estivéssemos já estudando e falando sobre este assunto. Assim, somos todos nós. Passamos por dificuldades, por nossas próprias ações e necessidades, umas causadas por nossa própria culpa no decorrer da nossa encarnação, outras já é herança transcendental de encarnações passadas. Sim, meus filhos, tudo depende de nós, mas não podemos simplesmente culpar o outro, né? Ou simplesmente deixar nas mãos do outro aquilo que mais nos interessa. Nos interessa porque o principal interessado quando o assunto é doença é o próprio doente. Ele é o principal interessado, é o que mais tem interesse na cura. E por falta de fé, vontade e acreditar na espiritualidade maior de que é possível, dificilmente essa cura lhe será dada por completo. Aproveite que você já está nas mãos de um médico e a sua energia, o seu padrão vibratório pode dar até condições para que aquele profissional receba intuição, receba a ajuda de médicos espirituais que vai conduzir no seu tratamento, e a energia que a pessoa absorve para si já alimenta aquilo que vai ser plantado no seu sistema espiritual e também no seu sistema físico, para que a cura se complete com mais perfeição. Várias doenças que sejam físicas, que castigos, também as psicológicas, como por exemplo uma depressão. O que seria uma depressão? É um estado de espírito da pessoa, já que ela não existe uma fonte física. Ah, mas como assim um estado de espírito psíquico? Meus mestres, tem muitos espíritos que reencarnam puramente por necessidade. Então, está reencarnado e de repente ele pode estar numa situação um pouco mais difícil, ou então não está numa situação aquela situação que aquela pessoa desejaria. Então começa a entrar em conflito, né, devido à capacidade de aceitar a sua própria condição. Ah, eu não mereço isso. Olha, fulano está bem melhor que eu merecia estar pelo menos igual a fulano, né? Então, no caso, surge o conflito e a dificuldade de você aceitar aquilo que você realmente é, quem você é, e não aquilo que você desejaria ser. Ah, mas tem muita gente que tem tudo, tem saúde, tem um belo porte físico, tem dinheiro, né? Tem tudo aquilo que qualquer um gostaria de ter. Bom, mas talvez para ele aquilo não é o ideal. O fato de ele ter dinheiro, ou talvez até fama,
Ele não sabe o que é o carinho de um amigo verdadeiro. Ele vai ter sempre o receio de que aquelas pessoas que estão em torno dele, seja apenas por interesse. Então aí começa a entrar o conflito, né, de aceitar realmente a posição dele. Aí podemos ir para o outro lado, para o extremo. O outro, não, eu tenho minhas limitações financeiras, né? A vida não está do jeito que eu gosto, do jeito que eu queria. Aí vem aquela tristeza profunda, que vem o diagnóstico, depressão. Mas aí é que está. Se todos, né, tivessem a capacidade de compreender que tudo isso que nós passamos, que seja, né, a nossa dificuldade financeira, a nossa dificuldade com o nosso corpo físico, as nossas doenças, os nossos sucessos, nossa riqueza, nosso porte físico, é só ter a ciência de uma coisa: isso é passageiro. Bom ou ruim, vai deixar de existir uma hora. O espírito vai continuar a sua existência. Se ele deixar o corpo físico, se o espírito, ainda doente, deixar o corpo físico, ele vai seguir para o mundo espiritual ainda doente. Porém, lá, em algum momento, em algum instante, ele será curado. E o corpo físico, doente ou sadio, ele vai simplesmente deixar de existir. E assim, meus filhos, não adianta, né, nós lamentarmos a nossa condição física, que seja saudável ou doente, vai passar. E a cura está principalmente em nós mesmos. Várias passagens do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele curou várias pessoas. Teve uma mulher, Jesus conta, aliás, que os apóstolos contam no Evangelho, que tinha vários anos, que ela sofria com uma hemorragia. Ela simplesmente tocou na boca de Jesus e no instante ficou curada. Ele a chamou no meio da multidão e disse: você ficou curada porque teve fé. Vá e não peque mais. Né? O mesmo foi dito para o cego que ele curou no outro passado do Evangelho: você ficou curado porque teve fé. Vá e não peque mais. Para muitos ele diz essa mesma frase. Não quer dizer que o pecado seja algo errado que a pessoa fez contra alguém, ou contra Deus, ou contra a espiritualidade. Pecado é tudo aquilo que você faz também contra você próprio, né? O seu estilo de vida, as suas preferências podem te causar doenças e prejuízos, né? Se você está curado, aproveite. E não repita os erros que te levou àquela doença e àquele sofrimento. Porque, meus amigos, nós temos pouco tempo para ficar sofrendo e desperdiçando com doenças, sendo que nós podemos aliviar aquelas doenças que podem ser aliviadas, né? Qualquer um, em qualquer momento, pode adquirir uma doença grave, né? Se aquela doença foi consequência da sua trajetória terrena, ela tem grande possibilidade de ser curada, depende de você. É claro, existem doenças que já veio para ficar, já estavam na sua trajetória kármica, de você passar por aquilo até o fim da sua vida. Essa os médicos não curarão, e nem mesmo a espiritualidade irá curá-la, porque você precisava passar por aquilo, é a sua evolução. Aquilo pode durar alguns poucos anos, mas é finito, né? É o seu apenas o corpo que está doente, o espírito continua sadio, né? É muito melhor simplesmente o corpo que está doente, que ele é finito, o espírito sadio, esse aí é eterno. Mas aí, não vamos alongar muito não, né? Já que começamos tarde no nosso trabalho, e também para darmos. Fala mais, então, nós vamos, né, concluir o nosso trabalho dessa maneira, né? Dificuldades todos têm, e aqueles que não têm, um dia terão, né? Embora nós sabemos também que a ciência trabalha para prolongar a nossa vida física, né? Isso aí que nós dissemos, né? A fé que nega a ciência é tão inútil quanto a ciência que nega a fé, né? Está voltando, a expectativa de vida está aumentando graças à ciência.
E se a ciência está desenvolvendo mecanismos, métodos, descobrindo medicações, antibióticos, né, e descobrindo novas curas, é porque o coletivo da mente humana está caminhando para isso, né? São os médicos espirituais que também trabalham e permitem que novas descobertas venham em nosso auxílio, em nosso benefício, né? Porque cada vez mais a espiritualidade nos dá tarefas para cumprirmos. E se temos mais tarefas, temos também que ter mais tempo para cumpri-las. Embora, eu volto a repetir, o tempo de vida, a condição desse seu tempo de vida, se será simplesmente atrofiado ou saudável, tenho certeza, mais de 90% depende de cada um de nós. E se a macia for diagnosticado com uma doença que não tem cura, bom, né, me abater, me colocar embaixo dela, vai ser pior. Eu não vou me entregar, não devo me entregar a essa situação. Mesmo sabendo a existência dela, eu não vou trabalhar por cima dela, mesmo sabendo, né, que o meu corpo físico, né, irá morrer através daquela doença. Se já não tem cura, é porque eu precisava passar por isso. Assim eu estaria cumprindo uma etapa da minha existência como espírito. E assim vou garantir a minha evolução no futuro. E aí, quem sabe, né, eu vou estar obedecendo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que no futuro eu não peque mais e não precisa passar por mais nenhuma dessas provações, né, e uma maneira dolorosa de aprendizado, porque oportunidade todos nós temos, né? Uns aprendem pelo amor e outros aprendem pela dor, né? E muitas vezes a dor se torna necessária para cada um de nós, né? E assim buscarmos a nossa evolução. E assim, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos vocês e vamos ouvir uma mensagem do mestre Emmanuel, que foi trazida à Terra e foi narrada também por um artista.